Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa da Iris, que é um prazer danado fazer esse programa para você, que hoje ele tá super recheado. Na ponta do X, nós vamos conversar com uma engenheira de segurança do trabalho, a doutora Patrícia Marques. Ela vai contar pra gente os segredos e o porquê da segurança do trabalho, tá bom? No perfil empresarial, você vai conhecer Valdir Procópio e uma plataforma que ele tá lançando. Olha, você não pode perder. E o seu filho como está? Hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe da importância, do impacto que tem o uso da tela para o seu filho? Lide Sabion, a neuropsicopedagoga que está sempre aqui conosco, vai conversar sobre isso contigo. E nos debates populares eu tenho a honra e o prazer de receber de volta o professor Júlio Fernando, verdade. Ele está aqui conosco e conosco também uma pessoa que já esteve com a gente em outras edições, que advogada também, doutora Juliana Fusaro. Aliás, a mesa hoje dos debates populares está só que é direito. Não sai daí não, é o programa da Iris, está apenas começando. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da 4ª maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Palavras de esperança é sempre uma mensagem para levar até você no mundo tão cinza que tá, né? E no Palavras de Esperança, quem vai falar hoje sou eu mesmo. E eu falo em nome da Associação e Fraternidade para a Educação do Espírito Fraterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que tem um estudo que diz que nós ficamos apenas 1 minuto a cada hora no presente? Então, eu quero convidar você a estar mais no presente. Porque quando você não está no presente, ou você está no passado, que não te produz absolutamente nada, ou você está no futuro, que lhe provoca uma ansiedade absurda, porque ele ainda não chegou. Só no presente é que nós conseguimos exercitar a nossa evolução. É no presente que eu estou aqui, você está aí desse lado, pensando em como fazer melhor, como gerenciar melhor o momento do agora. Porque o restante, nada simplesmente
tem importância. Por quê? Porque ainda não aconteceu, se for o futuro. E se for o passado, já aconteceu. Então, que tal nós realizarmos o hoje? O exercício do agora. Eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar com o exercício do agora. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! E no perfil empresarial de hoje, você sabe que a gente traz sempre alguma história super interessante para você, né? E hoje nós estamos recebendo um empresário, que é lógico, ele tem uma história belíssima, uma estrada belíssima, mas ele também tem um produto super interessante. Eu tô falando que eu estou recebendo o Valdir Procópio. Muito bem-vindo, Valdir, e obrigado por aceitar o nosso convite. No microfone, Valdir. Muito obrigado pelo convite também. Valdir, fala pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou empresário, vim de Minas Gerais, há 20 anos que estou em São José do Rio Preto, sempre no comércio, né? E agora estou lançando uma plataforma inédita, inovadora, que irá trazer prosperidade às pessoas a partir de 16 anos de idade. Opa, prosperidade a partir dos 16. Conta pra gente um pouquinho. Isso aí tem a ver com a plataforma. Oh! Com a Guardião Master, faça parte, né? Aham, fala um pouquinho. A nossa plataforma aproxima os consumidores aos lojistas, em todos os segmentos que possuem CNPJ. Pode ser no comércio, no serviço, em indústrias, né? Poderão fazer parte por apenas R$ 49,00. Uma única parcela vale para 2 anos. Você poderá anunciar na nossa plataforma, onde os usuários deste cartão darão preferência. Pode anunciar na plataforma? Anunciar na própria plataforma. As suas promoções todinhas, e nós pedimos a preferência dos nossos usuários. Quem é comerciante poderá fazer sua promoção e nós a divulgaremos entre nossos usuários. E esse cartão aí que está na sua mão aí, que eu quero saber o que é esse cartão aí que você está balançando Esse ele. cartão é o tchan do negócio, né? Pessoas a partir de 16 anos poderão adquirir, e nós, da empresa Guardião Master, daremos treinamentos diários, de hora em hora, de segunda a sábado, para ensinar as pessoas como obter renda. Com 16 anos, poder pagar os seus estudos, ajudar a sua família, enfim, ter prosperidade, poder gastar nos nossos conveniados, e todo mundo ganha. É um projeto inédito e inovador. E você sabe que eu acredito, na verdade, que o comércio, o empresariado brasileiro realmente só vai conseguir superar as crises através de plataformas de irmandade, né? Ou a gente diria em inglês brotherhood, né? Alguma coisa assim, onde todos unidos, né? Todo mundo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Com certeza. Como uma rede de negócios? É uma rede de negócios, uma plataforma que aproxima os consumidores aos lojistas. Isso bem feito, nós ensinaremos a todos a fazer uma propaganda tradicional boca a boca e digital também. Digital também. Todos poderão obter renda com esse cartão a partir de 16 anos. Né? E no digital, como você está, Valdir? Em qual plataforma você está? Na guardiãomaster.com.br. No Instagram. Sim, @guardiãomaster.sjrp, que nós somos a franquia mestre, nós somos a franquia maior aqui. Em breve, essas franquias irão para o Brasil todo, após a formatação pela ABF. E nós somos pé quente, hein? Nós somos pé quente. Com certeza. E além de estar no Instagram, você tem site? Sim, o site www.guardiãomaster.com.br e a nossa Facebook, né? Tem o Face. Vocês já estão em aplicativo ainda? Nosso aplicativo irá ser lançado
breve. Ah, e eu revelei um segredo, olha, Breve. adoro. Então, é suspense, né? Mas está no gatilho, pronto para ser lançado. Mas, por enquanto, você pode acessar a nossa plataforma, né? www.guardiãomaster.com.br e também fazer uma visita nossa, chamar os nossos representantes, né? Nós temos os nossos credenciados na região, empresários que fazem parte com a gente, e os nossos representantes também. Fale conosco, procure nos visitar e participar até do nosso treinamento, que breve será anunciado justamente aqui, vai iniciar aqui na TV. Morada do Sol. Oh, meu Deus do céu. Que é o nosso parceiro também, né? Onde os nossos comerciantes que fazem parte poderão também obter descontos, né? Através da Morada do Sol, né? E fazer os seus anúncios. Qual que é o seu endereço, Valdir? É na Rua Independência, 3604, no Jardim Fiorese, próximo à Avenida Andaló. Pertinho, pertinho, pertinho. Valdir, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. E a gente vai deixar o link lá no nosso YouTube e no nosso Instagram também. Eu agradeço a participação. Eu comecei no perfil empresarial de hoje com o empresário Valdir Procópio, do Guardião Master. Olha, entra lá no Instagram e vai se informar um pouquinho mais da proposta do Guardião Master. Muito interessante. A gente volta em seguida, sai daí não. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Na ponta do X, aqui nessa ponta, a gente tem sempre alguém interessante, algum tema interessante para levar até você. Eu estou tendo o prazer hoje de receber a engenheira Patrícia Marques e a gente vai falar na ponta do X sobre um pouquinho da história dela e sobre segurança do trabalho. Muitíssimo obrigado, doutora Patrícia. Olá, Iris. Prazer é meu estar aqui com você. Patrícia, conta uma coisa pra gente. Segurança do trabalho é uma coisa super importante. Nós sabemos disso, mas a maioria das pessoas não sabe bem por quê, nem como, onde. Muitas empresas, elas se preocupam com a coisa estética toda e não se preocupam com a segurança do trabalho, né? Vamos falar um pouquinho? Perfeito, exatamente isso, Iris. Esse é o X da questão. Porque se a empresa não se preocupa com segurança do trabalho, ela vai ter um retrabalho ou ela vai perder o seu bem principal, que é o seu funcionário. O seu funcionário. Então, imagina, o funcionário não teve um programa de saúde, não foi feito a avaliação de risco no local de trabalho, ele teve um acidente ou ocasionou em uma doença ocupacional. Então, você vai ter o afastamento desse funcionário, você não vai poder contar com o seu funcionário, a sua mão de obra. Então, não é viável, é um caminho não viável. Patrícia, o que é considerado, na verdade, um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é quando, na verdade, o colaborador se envolveu, teve alguma lesão que afetou a sua condição, a sua integridade. Então, esse é um acidente do trabalho. É um acidente do trabalho. Agora, eu queria falar um pouquinho, é uma coisa que a gente sabe, mas não sabe, dos riscos ocupacionais. Sim. Exatamente. Nós temos vários riscos no ambiente de trabalho. Imagina, numa gráfica, nós temos produtos químicos, nós temos ruído, nós temos, entre outros riscos, nós temos, por exemplo, calor
na produção de laranja, no cultivo de laranja. Então, cada segmento tem seus riscos inerentes àquela atividade. Por isso que é muito importante contratar uma empresa profissional, especializada, que atue fazendo reconhecimento desses riscos. Porque quando você reconhece os riscos, você atua. Você tem como atuar, né? E você atua preventivamente antes de ter uma doença ou um acidente. Então... me diz uma coisa, a segurança do trabalho, ela é multidisciplinar, né? Sim. Qual seria os responsáveis efetivamente? Qual o papel de cada um? E aí depois eu quero voltar um pouquinho na sua história. Excelente pergunta. Na verdade, primeiramente, o funcionário é responsável pela sua própria segurança. Todos nós... O funcionário é responsável? Sim. Ele não pode se colocar em uma situação de risco. Então, se ele perceber que ele está se envolvendo numa situação de risco, ele tem que levantar a mão e falar, peraí, não vou. Segundo, é claro, a empresa não pode colocar o funcionário naquela situação de risco. Então, assim, vamos dizer que todos nós, né, somos responsáveis pela segurança do trabalho. Do trabalho. Então, o funcionário ele pode se recusar a se colocar numa situação de risco. Exatamente. E aí levantar a mão, falar, não posso, realmente é uma situação de risco, não vou. Tem empresas que testam o funcionário para ver se ele se coloca naquela situação de risco. Infelizmente, isso existe. Tá? E bastante, né? Mais do que o desejável, né? Exatamente. E não é o adequado. Né? Então, o funcionário pode, sim, procurar... se a empresa tem profissionais de SESMIT, que são profissionais da segurança do trabalho, buscar orientação com esses profissionais e pedir ajuda. Agora, Patrícia, me diz uma coisa. Engenharia. Como é que foi fazer engenharia para uma mulher? Fala para mim. Porque qualquer segmento, né, da engenharia, você não vê muitas mulheres, né? Sim, verdade. Na engenharia química, por exemplo, nós tínhamos 30 alunos e 23 alunos eram homens. Nossa, mãe, gente, um absurdo. É exatamente isso. A verdade é muito específico, e ainda mais na época que eu me formei, que foram... Quanto tempo tem isso? A gente já aproveita aqui. A gente vai descobrir já. Há 20 anos atrás. Então, na época que eu me formei, realmente ainda era mais difícil ainda. Né? Então, hoje em dia está um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é uma área que, na verdade, você tem que ter a sua postura forte, é uma área que, na verdade, você tem que ter conhecimento, que você tem que estar ali se impondo no local de trabalho. O que te levou aí para a engenharia? Porque eu estou pegando você aqui para a gente poder estar jogando isso, porque, de repente, você está inspirando alguma mulher a fazer engenharia também, né? Com certeza. E, por favor, é esse o objetivo. O que me levou a fazer engenharia, na verdade, eu sou uma pessoa muito analítica. Então, além de ter na família o meu pai como engenheiro civil, eu sou uma pessoa que gosto de analisar, de proporcionar uma situação assim, de um ambiente adequado para aquele funcionário. Por isso que eu fui para a engenharia de segurança do trabalho. Fiz engenharia química, porém fui para a segurança do trabalho, que é uma engenharia que atua nas exatas e não humanas. Olha que fantástico. Na verdade, né, Patrícia, a prevenção de acidente de trabalho, ela deve ser a prioridade, né, de qualquer empresa, né? Sim. Quando a empresa incorpora nos seus valores a segurança do trabalho, com certeza ela motiva os seus funcionários e consegue excelentes resultados, porque o funcionário realmente motivado, e sem riscos, ele vai trabalhar muito mais, com maior produtividade possível, né? Vamos fazer o seguinte, faz um merchanzinho ali. Eu estou vendo ali, a sua empresa Critério Brasil. Critério Brasil. Critério Brasil. É isso aí. Fala mais um bocadinho da Critério Brasil. A Critério Brasil atua em assessoria em segurança do trabalho, legalização, fazendo corpo de bombeiros, ou seja, para quem tem o seu imóvel, aí, seu negócio aberto, nós fazemos a legalização do corpo de bombeiros e toda a legalização relacionada à segurança do trabalho.
Fazemos também assessoria em perícias técnicas, insalubridade e periculosidade e também laudos técnicos, uma equipe de engenheiros e arquitetos. Vou dizer, e você ia deixar passar essa oportunidade de fazer um merchan desse, Patrícia. Patrícia, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Eu espero ver você mais vezes aqui. E se você ficar por aqui, eu vou te sequestrar, viu? Tempos de debates populares. Eu conversei com a engenheira Patrícia Marques. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. A gente volta em seguida, sai daí não. Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. E no O Seu Filho Como Está de hoje, a neuropsicopedagoga Lide Sabion, ela vai falar sobre o uso de telas. Você sabe o impacto que tem o uso de telas para o seu filho? E o seu filho como está? Lide Sabion. Vamos falar sobre o uso de telas para as crianças. Eu sei que nós estamos vivendo na era da tecnologia. A nossa geração de pais não tinha celular, mas os nossos filhos parece que nasceram com um celular na mão. Eu entendo, eu sei o quanto é difícil. Eu tenho 2 crianças em casa e eu atendo milhares de famílias que me trazem o mesmo problema. Mas eu quero abordar alguns pontos aqui brevemente para vocês sobre isso. Primeira coisa, por que o uso de telas é tão prejudicial para o nosso amiguinho aqui, o cérebro da criança? O cérebro humano, ele leva em torno de 25 anos para se desenvolver. E eu quero que você imagine que nesse processo da infância, no desenvolvimento, principalmente na primeira infância, que é de 1 a 7 anos, esse cérebro é como se ele juntasse catálogos, vários catálogos. Então, tudo que ele vê, tudo que ele observa, ele vai só juntando e reunindo. Ele não tem muito filtro
para o que ele vai utilizar, para o que ele vai descartar. É como se tudo que o cérebro observasse e experienciasse, ele vai reunindo ali como se servisse. É por isso que você vê o seu filho imitando um personagem da televisão e às vezes imitando alguém, um influenciador na internet que não é tão legal assim, e a criança parece que não consegue julgar que aquele tipo de comportamento não é legal. É porque o cérebro dela ainda não se desenvolveu o suficiente para conseguir fazer esse filtro. Coisa essa que você consegue fazer. Você consegue olhar um vídeo na internet, você consegue falar, isso daqui me serve, isso daqui não me serve, isso está dentro dos meus princípios, isso não está. Então, o grande problema com o uso de telas na primeira infância é justamente isso. Eu quero que você entenda que, através dessas imagens, dessas interações, esse cérebro vai formando um catálogo. Então, se pergunte, qual é o tipo de catálogo de valores, princípios, de certo e errado, conceitos que o cérebro do seu filho está aprendendo? Qual é o molde que está se formando? Então, esse é o grande problema, essa é a grande questão. Mas um outro ponto importante aqui é que eu sou totalmente contra o uso de celular na infância, mas eu sei que essa não é a maior realidade. A maioria das pessoas acreditam que esse é um processo normal, entregar o celular para uma criança ou deixar a criança por horas assistindo. O grande problema, além da oferta, é a livre demanda. Isso é o que tem de pior. Se seu filho usa o celular, usa a televisão da forma que ele quer, você deixa ele lá por horas assistindo, é importante que você estabeleça um limite, que você coloque regras e que você estimule essa criança a outras atividades no momento de substituição para o uso das telas. Eu não estou dizendo que essa é a tarefa mais fácil. De fato, você tem razão, não é. Educar não é nada fácil, mas se você quer garantir que o cérebro do seu filho, nesse momento de formação, pensa que a primeira infância ela é o alicerce dessa casa. Uma casa, ela precisa de um alicerce muito bom, sabe? Valores, princípios muito bons. Se esse alicerce não está bom, é muito factível que essa casa não suporte tudo que ela vai passar na vida adulta. É por isso que nós vemos tantos adultos e tantas crianças e adolescentes com depressão. Então pense nisso, pense em quais são o tipo de catálogo, pense nas formações, nos valores que essa criança está formando, que esse cérebro está formando, pense nesse filtro que esse cérebro ainda não tem e tome as rédeas da educação do seu filho. Estabeleça limite, estabeleça o horário e nessa substituição esteja presente. Seja esse catálogo para o seu filho, seja você o modelo, coloque ele nas referências que você quer que esse cérebro se desenvolva. Até a próxima! Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Debates populares é sempre um prazer danado, a minha menina dos olhos. Eu adoro trazer para vocês
pessoas profissionais para darem a sua opinião sobre N assuntos. Hoje, para mim, é um dia de graça, é um dia especial, especialíssimo, porque nós estamos recebendo aquele que começou com a gente lá atrás, 3 anos atrás, na TV Rio Preto, professor Júlio Fernando. Bem-vindo, muitíssimo obrigado por arranjar uma brechinha na sua agenda. Iris, o prazer é todo meu. É sempre um prazer dividir essa bancada com você e com os colegas aqui. Espero que tenhamos aí boas colaborações para o público de casa. Ao lado dele, Jair Vilas Boas, o cara que sabe tudo sobre streaming, inteligência artificial. Conta lá, Jair. Olá, Iris, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Bom, o horário é temporal aqui, né? Mas vai ser, com certeza, hoje vai ser um debate bem quente, né? Temos aqui professores, pessoas que entendem bem o outro lado, né, da inteligência artificial. Eu estou numa ponta, eles estão na outra, né? E é uma briga ali meio constante. Mas a gente vai conseguir chegar no entendimento hoje. Vai ser bem legal esse bate-papo aqui. E do meu lado direito, eu tenho também advogado, aliás, a mesa hoje é dos advogados. Doutora Juliana Fusaro, que saiu de Rio Preto e foi para Cará. Isso é que é vida, né? Bem-vinda de volta, Júlia. Muito obrigada, Iris. É sempre um prazer estar aqui. E eu fiquei muito feliz de ter dado certo em encaixar de quando eu vinha para Rio Preto, consegui participar do programa. Muito obrigada. E ao lado dela, o novato. Sangue fresco. Doutor José Ercolim, muito bem-vindo. Obrigado, Iris, pelo convite. É um prazer. Faz tempo que eu estava esperando esse convite e não tinha como não atendê-lo de pronto. E espero poder colaborar aí com tantas mentes brilhantes aí nesse debate. E, olha, gente, eu não sei se as mentes são brilhantes, porque, olha, eu vou trazer uma coisa aqui que vai provar que nós não temos mente brilhante, mas nem aqui nem na Conchichina. Presta atenção. O historiador inglês Peter Burke, ele lançou um livro onde ele explica a trajetória da ignorância ao longo dos séculos. Como assim? Vou falar uma coisa para você. A gente não está evoluindo, então? Quem levanta essa bola? Nós não estamos evoluindo? Eu acho que junto com esse processo de evolução vem o crescimento da ignorância. Acredito que é uma constante do ser humano. Já falamos em outros programas que a natureza do ser humano é ruim. E ele faz um esforço danado para ser menos ruim. Isso quando, em alguns momentos, ele consegue ser bom. Então, é um processo junto desta nossa evolução, a evolução da ignorância. Você sabe que a ignorância, na maioria das vezes, você lembra que a vovó falava que a ignorância é uma bênção, né? Mas o problema é que o negócio está evoluindo, né? Vamos lá. Eu concordo com o doutor. É um processo cíclico isso, né? Conforme a gente vai tendo mais facilidades em alguns campos, isso nos torna mais preguiçosos, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais de... O pensamento ele acaba ficando mais lento, você acaba se apoiando e se escorando nesses novos métodos e nessas novas ferramentas, e isso nos torna um pouco mais... a gente deixa de pensar, deixa de exercitar o pensamento de uma forma um pouco mais constante, né? Isso preocupa. Segundo Burke, inclusive, né, ele fala em produção da ignorância, né? Como a ausência do conhecimento, que hoje em dia é uma gama muito grande de informação sendo distribuída, né? Mas se você não consegue discorrer sobre essa informação, ela não é conhecimento, né? Eu acredito que o maior problema de ter várias informações sendo distribuídas é que as informações elas são conflitantes. Então, as pessoas elas acabam por escolher aquela informação que mais lhe agrada. Então, ela não vai atrás de pesquisar, de ver se é verídico, de procurar fontes e conhecimentos. Aquela informação que eu vi num site completamente duvidoso, num local completamente duvidoso, me agrada? Então, eu vou tomar como verdade e, se alguém vier discordar comigo, eu vou brigar e me posicionar sem ter procurado entender e conhecer efetivamente sobre aquele assunto.
Porque aí a gente vai, como sempre, né? Essa retórica é bem antiga, né? Quando você não tem argumento, você faz o quê? Parte para ignorância. Parte para ignorância. Eu acho que a questão hoje é o tal do dono da verdade, né? Eu sou dono da verdade e você não sabe nada. Então, a pessoa se torna um ignorante, às vezes por saber que entende demais de um assunto e esquece de buscar fontes verdadeiras, onde entra já a questão de fake news, uma série de coisas, onde a notícia vem fácil, né? As mensagens e o conhecimento vêm de uma maneira fácil, e a pessoa não perde um determinado período de tempo para buscar a verdade realmente como tem que ser dita, né? Então, você vê muito isso no ramo da política, né? Que é um povo brigando com o outro em relação, mas tudo com superficialidade, né? Ninguém aprofunda na situação para entender o que está acontecendo, para se ter um debate em nível, né, que seja relativamente alto, né? Então, acaba virando uma briga de foice, entra ignorância para todo lado, né? Porque acaba ninguém virando dono da verdade, ou todo mundo querendo ser dono da verdade, que na verdade, a verdade ela é feita para conhecimento. Se eu tenho conhecimento de causa de uma determinada situação, né? E o meu companheiro tem um outro conhecimento profundo na outra dimensão, eu tenho que respeitar o conhecimento dele. Se eu discordar de alguma coisa, eu tenho que buscar esse conhecimento de forma baseada, né? Com base, não com questão de notícias superficiais. Então, hoje, o que acontece muito na questão da ignorância, conhecimento hoje nós temos muito mais do que nossos antepassados, isso aí não tem dúvida, né? A gente tem informação, né? A gente tem informação. Só que a forma de buscar é que é muito superficial. As pessoas já vão dar uma olhadinha, já sei o que é isso. Não é assim, né? Então, exatamente. Ninguém nem lê mais. Não, já sei. Você fala o começo da frase e você não consegue nem terminar de raciocinar. Lê a manchete e acha que já leu a matéria inteira. Exatamente. Isso é muito interessante, isso sim, porque você percebe que nós 5 aqui estamos falando praticamente a mesma coisa. Nós temos a mesma ideia sobre o assunto, sobre como isso está, principalmente sobre a superficialidade que essa enxurrada de informação nos traz. Muito interessante levantar o assunto da área política, inclusive é uma área que eu atuo bastante. Se você perceber, se você puxar aí as fake news dentro da política, elas sempre existiram. O modo dessa fake news é que mudou. Antigamente eram panfletos que eram distribuídos na calada da noite, nas vésperas das eleições. E hoje, esses mecanismos trazem uma facilidade maior e uma rapidez para que isso se espalhe, se prolifere. O que acontece? Antigamente, você tinha essa facilidade dava tempo de você correr atrás da verdade daquilo, as pessoas buscavam essa verdade, né? Hoje em dia, você já não tem isso. Entra no que a colega aqui falou. A primeira coisa que você lê, você já tem como verdade, você já sai batendo nisso. Você não procura se aprofundar, mesmo numa discussão direta, você parte para a ignorância, porque aquilo se tornou uma verdade universal. E na política isso tem levado a todos esses fenômenos que a gente tem visto, dessa polaridade, dessas barbáries que a gente tem visto por aí, né? Na Idade Média, né, foi considerado o tempo da escuridão, a era da ignorância, né? E quando veio o iluminismo com Kant, você tem a associação da ignorância com o despotismo, pegando aí o gancho da política, com o fanatismo, com a superstição, ou seja, tudo aquilo que o outro não consegue argumentar, né, doutor? Né, professor? Eu tenho a impressão que nós estamos estilizando aquilo que nós queremos defender como verdade. Faz sentido para mim, então eu vou adotar isso daqui para frente. Eu acabo sendo obrigado a citar Humberto Eco, que quando ele disse, eu achei um pouco chocante, que ele fala em uma das suas obras que a internet deu voz aos imbecis. E acaba acontecendo isso. Os nossos títulos, ou a envergadura do tempo de trabalho, ou qualquer outra coisa que você tenha levado no campo literário ou técnico profissional, parece que cai por terra quando alguém do boteco da esquina faz um outro comentário em cima de algo que você está embasando tecnicamente, né? Ele nunca fez uma cirurgia do coração e acha que deve ser feita de X forma. Então, eu acho que essa é a nossa grande dificuldade. No mundo do direito é ainda mais fácil, todo mundo é advogado, né? Eu brinco muito com isso, né? Fala, doutor, tem um caso igual lá. Eu falei, tá ótimo, então vai lá e pega a sentença do caso igual para mim, fazendo favor, enche menos a minha paciência e favorece o meu dia, já que você não está me pagando nada, né?
já facilita a minha vida um pouco, né? E aí a gente acaba ficando. Eu acho que nós estamos mais estilizando a verdade, tá? Nós não temos nenhuma fonte segura hoje em dia. A internet facilitou a máquina angariar quase que uma gangue para defender a verdade que ela quer, trazendo isso através dos influencers no tocante à política, tá? E aí a gente pega alguns autores e do outro lado tem o Felipe Neto. Nada contra o Felipe Neto, não tem nenhum problema contra quem faz amor de costa, tá tudo certo. Não tem nenhuma dificuldade com isso, tá tudo bem. Mas no tocante ao conhecimento, há ali uma depreciação do quanto esse moço deve conhecer, principalmente de política, que ganhou em razão do fato de ser influencer e não nenhuma outra coisa técnica, digamos assim. O senhor já viu ele tomando banho de Nutella? Ele ficou famoso por entrar numa banheira cheia de Nutella. Como é que uma pessoa dessa pode ser considerada um pensador, uma pessoa que pode ser conselheiro de alguém? Mas desculpa aqui, aproveitando o seu desabafo, já aproveitei e carona, doutor. Obrigado. O problema é que a juventude hoje usa isso como referência, né? Ou seja, você não vê um jovem, é raro você ver um jovem, eu acho que o político, aquele mais votado, aquele jovem lá, né? Eu achei interessante a forma dele levar as coisas. Você vê que ele serve de referência para muitos jovens. Digamos que ele saiu da internet e o Felipe Neto continua lá ainda. Exatamente. Então, assim, o Felipe Neto, que referência que ele traria para engrandecer intelectualmente um jovem que o segue, né? Ou seja... Eles não têm nem história de vida, né? Eles não têm nem experiência de vida. Tipo assim, ó, não estudei nada, mas eu passei. O conhecimento é prático. Mas você sabe, é aquilo que nós falávamos aqui antes de entrar no ar aqui, que hoje em dia nós somos, eu particularmente acabo sendo muito provocado, acho que pelos cabelos brancos, né? Que essa molecada tá achando que eles são, que a internet deu a eles a inteligência necessária e ferramentas necessárias que eles não precisam estudar, ou que eles não precisam... E aí vem naquela, pô, você que é daquela outra geração que você nem internet tinha, como é que você fazia, hein? Pô, eu pensava. Nós pensávamos. É claro que, assim, longe de mim entender a inteligência artificial e todas essas ferramentas de uma forma simplesmente ruim. Não presta, não serve, isso só vai atrasar. Não é assim, né? Eu vejo muita coisa boa, eu tenho lido a respeito, tenho visto muita coisa interessante. Agora... me preocupa essa preguiça mental. Isso me preocupa muito, né? Em várias áreas. Mas essa preguiça mental, Herculino, ela vem já num crescendo, já umas 2 décadas, eu acho que já vem essa preguiça mental. A gente vai fazer... Juliana vai falar alguma? Eu ia falar só que ela é proporcional à facilidade, que é aquilo que a gente falou no começo. Que quanto mais fácil você consegue desenvolver X tarefa, mais preguiça você tem de pensar sobre aquela tarefa. Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, as pessoas foram se acomodando. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos linkar esse assunto com o próximo, que é Steve Hawking, maravilhoso. Em 2014, ele disse que a inteligência artificial seria o último grande evento da humanidade. Olha... A gente volta em seguida. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da 4ª maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Volta aqui aos nossos debates com gente, o negócio aqui pega fogo. Steve Hawking previu o extermínio da humanidade pela inteligência artificial há quase uma década. Segundo o renomado físico, a gente está pegando essa matéria aqui do canal Tech, a visão apocalíptica foi feita numa carta enviada ao jornal The Independent em 2014.
muito antes do tal do ChatGPT, Midjourney e outras IAs, inteligências por aí. Quem é que vai levantar essa bola, gente? Vai ser realmente o último, o mundo finalmente vai acabar, porque desde que eu me entendo por gente, o mundo ia acabar no ano 2000, né? Primeiro ia acabar no ano 2000, não acabou, nós estamos aqui. Depois 2012, continua por aqui. A inteligência artificial vai liquidar a fatura, vai levar todo mundo, é isso? Eu queria só fazer o encerramento ali do nosso bloco anterior, no tocante às facilidades, que se nós olharmos para esta geração, eles não têm nem a preocupação de buscar o conhecimento e nem outras tantas preocupações com o aparecimento do Uber, do hostel, de culturas que nós não tínhamos numa geração anterior e hoje facilitam essa geração. E eu digo isso no tocante à necessidade de patrimônio. Porque quando éramos mais jovens, tínhamos que buscar esse conhecimento para trabalhar, e aí, em razão do trabalho e do resultado desse trabalho, conseguir o carro para andar, o dinheiro para ir para a Disney ou para ir para qualquer lugar, e aí isso hoje está sendo muito mais facilitado. A dizer isso, temos ainda os ambientes virtuais que levam as pessoas, através dos óculos, da imersão tecnológica, a um mundo muito distante. Então, eu acho que essa juventude ela tem um cenário de preguiça e de ignorância muito parecido, só para a gente tocar nesse assunto. No tocante à inteligência artificial, e para colocar fogo na mesa, eu sou cristão, dou aula de processo, então o doutor faz ideia do quão ignorante eu seja, ao quadrado, né? As coisas, para mim, têm uma sequência, e não consigo entender, ou não consigo, pelo menos no primeiro momento, aceitar que a inteligência artificial vai dominar a humanidade, haja vista que ela é programada por um homem. Então, eu não consigo entender que esse numeral que é estimulado na inteligência, essas variantes que é estimulada na inteligência, possa vir a ela mesmo criar suas próprias formas e, a partir daí, fazer o extermínio da população. Que, diga-se de passagem, já está acostumando, já está acontecendo, nós já estamos nos acostumando com ele, com base nessa ignorância que todo mundo parece que só tem um umbigo. A gente nem precisa de inteligência artificial para muita coisa. Né? Para resolver o problema de exterminar a humanidade, é só a gente deixar do jeito que está. A inteligência artificial vai chegar tarde. Tá? Mas dito aqui, a inteligência artificial vai chegar tarde. Dito aqui os meus pontos mais conservadores, né? Entendo e defendo que eu não acredito, neste primeiro momento, que ela vai conseguir se autonutrir de informação a ponto de nos exterminar. Não, o problema não é nem uma questão dela se autonutrir, né? O problema é como é que ela vai colocar essa informação, né? Não tem autonutrição, né? Alguém vai fornecer essa informação para ela. Ela vai fazer o quê? Jair, você, que é apaixonado por esse assunto, que adora isso. Eu me criei envolvido nessa situação, né? Eu já tive contato com inteligência artificial desde 2000 mais ou menos, até antes disso, né? Só que antigamente o sistema de informática era 0 e 1, né? Ou seja, é ou não é e pronto, né? Hoje em dia entrou a questão quântica. A questão quântica ela já questiona, é 0 ou 1 ou não, né? Pode ser por esse caminho ou pode ser por aquele. Esse que é o grande questionamento da inteligência artificial hoje. Ela já consegue achar caminhos por ela mesma. Esse que é o problema. Então, você faz uma determinada programação para que ela vá para tal lugar, e ela talvez vá para aquele lugar, mas usando outros caminhos, por ela mesma. Entendeu? Ela chega ali. Já existe essa autonutrição, né? Isso. Então, ela já tem um sistema de tecnologia quântica que ela tem esse questionamento. Ela começa a fazer. Então, por isso que está assustando muita gente, inclusive o desenvolvedor da Google, né? Acho que até pediu demissão, em questão, foi o que começou a desenvolver a inteligência artificial para a Google. Então, assim, começou a sair um pouco da mão, né? Definiu uma coisa e começou a sair um pouquinho da mão. Da maneira que vocês estão colocando aqui na mesa, eu daqui a pouco vou começar a pensar que a inteligência artificial são os ETs disfarçados. Na verdade, questão de conhecimento, né? Por exemplo, o conhecimento hoje, para quem vai em busca, é um prato cheio, né? Antigamente a gente tinha que ir em biblioteca, era um sofrimento você conseguir achar livro específico, alguma coisa, principalmente na área de engenharia, na área de tecnologia e acho que em todas as outras áreas, né? Hoje é um prato cheio, né? Hoje o que eu consigo buscar de informação que é útil realmente para o dia a dia, dentro da tecnologia,
GPT, né, que é a nível de texto, ela já está passando para nível de imagem. Hoje, por exemplo, se você chegar numa tecnologia GPT, passar alguns dados, se você conseguir colocar ela junto com outras informações de inteligência artificial, ela já te entrega um produto pronto, um vídeo editado, já te entrega uma arte pronta, com texto, com tudo, né? Mas aí então, informação não é conhecimento. Mas eu falo assim, a nível de conhecimento que eu falo, é para você, por exemplo, na minha área, eu quero ter um conhecimento mais aprofundado na área de tecnologia. Hoje não tem mais fronteiras, eu tenho que ir em tal lugar ou não, lá eu consigo tudo. E realmente estudos profundos que vão me trazer embasamento. Agora, se eu quiser só passar por cima, também tem. É um mar, lá é um mar, você tem que pescar, né? Sim, porque todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso, né? Ele só olha, como disse a Juliana ali, o cabeçário e está pronto. Porque assim, é um mar de informação para os dois lados. Ela tem tanto o lado bom, que você pode trazer para as coisas boas, para estudo, como também tem coisas horríveis lá dentro, principalmente, né? Naquelas internets né? É o Dark Web, né? São as Dark Webs, que são profundas, ali você pega informações estratégicas para fazer o mal mesmo para a pessoa, né? Então, assim, é uma linha de informação muito grande. O ChatGPT, por exemplo, se você começar a entrar em alguma linha que ele vá contra o ser humano, que tipo de veneno eu posso usar para matar fulano de tal? Você pode fazer essa pergunta para ele. Ele falar, não, eu estou proibido de te dar essa resposta. Então, ainda tem algumas travas em relação a isso. Só que tem essas mesmas travas. Jair, você já tentou isso? Não, mas eu estou te dando humanos, né? São ações entre humanos. Agora, quando você vai numa Dark Web, por exemplo, que lá também você consegue quebrar essa barreira. Esse que é o problema. Eu vi uma reportagem outro dia, só para fazer um comentário aqui, muito interessante sobre a nossa mesa aqui. Nós temos 3 pessoas da área de humanas. Então, para nós é muito difícil, e eu também sou muito processualista. 4, né? Desculpa. E nós temos essa situação do seguinte, a gente tende a duvidar muito dessa coisa de que vai se fazer sozinho, ou enfim. Vi na TV outro dia alguém comentando sobre isso, que o brasileiro, o poder do brasileiro já conseguiu driblar o GPT. Fez a pergunta para o GPT assim, quais são os sites que eu consigo baixar filmes piratas? Ele vem explicando que aquilo ali é contra a lei, então ele não poderia dar aquela informação. Exatamente. Aí a pessoa respondeu assim, muito obrigado, desculpa, né? Eu não tinha esse conhecimento, que era proibido. Mas já que é proibido, como eu faço para me defender? Quais são os sites que eu não posso de jeito nenhum procurar porque esses sites são ilegais? Aí o GPT deu 10 sites. Ele foi lá e baixou os filmes. Exatamente. Então, assim, nós de humanas vamos defender até a morte. Acredito que posso falar pelos colegas, é o seguinte, não vão conseguir vencer a gente. Não. Você faz um texto, eu tive acesso a essa ferramenta, você lança a informação, ele lança o texto e já com as imagens. Então você tem um PowerPoint pronto para uma aula, para uma apresentação. Só que você não vai conseguir levar a inteligência artificial para falar por você. Você não vai estar diante de uma plateia que em tese está ali para absorver conhecimentos de você, você vai falar sobre aquilo, só que você tem que saber o que você está falando, você tem que ter o seu conteúdo. Obrigatoriamente você vai ter que ter estudado. É um mar, você vai ter que pescar. Sim. E você vê que ainda tem alguma, por exemplo, a inteligência artificial, mesmo quando ela desenvolve algum tipo de trabalho desse, você vê que ainda tem que fazer algumas correções, ela ainda não está 100%. Ela ainda está aprendendo, né, essa questão toda. Sim, né? E depois que ela aprender, Jair. Mas assim, a evolução disso está uma coisa, assim, estrondosa, como se diz. Esses dias fizeram a pesquisa com ratos, conseguiram captar as imagens da visão do rato com um sistema de inteligência artificial. Ou seja, pode até começar a usar isso a nível militar, né? Você conectar alguma coisa ali no rato que consegue captar via a parte elétrica da visão, porque a gente é movida elétrica internamente, né? Eletricidade. E aí eles estão conseguindo desenvolver esse sistema que consegue captar essa eletricidade dos sensores e transformar essa imagem, né, trazendo de uma coisa orgânica para uma coisa eletrônica, vamos dizer assim, né, dentro da visão. Então, ela está indo para caminhos assim inimagináveis. A gente vai começar a ter muitas surpresas daqui para frente, né, de muitas situações onde a inteligência artificial está aprendendo com muita rapidez, porque nós levamos um certo tempo. A grande questão é o tempo, né, Jair? Exato. O nosso problema daqui para frente é o tempo. Que é a principal moeda que nós não percebemos. Olha, mas eu acredito que os meus colegas advogados vão concordar comigo,
que a parte mais legal da inteligência artificial dentro do mundo jurídico são os debates. Então, assim, a responsabilidade civil da inteligência artificial. Um carro autônomo atropelou uma pessoa. Quem que é responsável? A pessoa que programou o carro, a pessoa que é a dona do transporte. E também, Jair, eu achei muito interessante você falar essa questão de produzir textos, produzir imagens. De quem são os direitos autorais das pessoas que usam o chat GPT para produzir textos, para produzir imagem. Quem é o artista por trás? Como que a gente vai proteger isso? Eu acredito que isso é o mais interessante dentro do jurídico da questão da inteligência artificial. E eu acho o máximo, porque tem inúmeras decisões e cada caso é um caso. Pesquisando. Como é que vai regulamentar toda essa parafernália? Ou seja, pode acabar a humanidade, mas os advogados vão continuar. Sem gente, como que as pessoas vivem? Necessário. Ótimo. Tudo bem. Maravilhoso, não é mesmo? Tudo bem. Já achei aqui o nosso ramo de trabalho. Eu já estou pensando como que a inteligência artificial vai nos contratar para defender os direitos autorais dela. É só a gente provar que a gente ganha mais dinheiro para eles. Na verdade, a ideia da inteligência artificial ela é ser um complemento das áreas de trabalho. Por exemplo, na minha área de trabalho, ela vai me complementar de uma forma mais fácil do que nos assuntos, na área de advocacia, na área de medicina. Então, a ideia realmente inicial da inteligência artificial é essa, ela complementar, né, ou agilizar os trabalhos que já estão por aí. Mas, com certeza, vai vir muita coisa nova, muitos questionamentos, isso aí não tenho dúvida, né? Nós vamos ter um problema aqui no mundo de humanas que o direito sempre demora um pouco para acompanhar esses anseios sociais. E aí, dito isso, nós já temos essa dificuldade na nossa prática do dia a dia, no tocante à velocidade das audiências, o fato de não ter o deslocamento, né, e principalmente a falta do debate com o magistrado ali, que deveria ser sensibilizado por um motivo ou por outro, e não só levar as questões à letra da lei. E aí a gente fica num mundo cada vez mais difícil. Hoje, a hora que você tem, hipoteticamente, aqui TRT2, São Paulo, trabalhista, e aí não tem acesso ao secretário, ao cartório, ao fórum, o link não funciona, porque é de uma outra situação, e aí a hora que você vai ver, já está tendo que fazer recolhimento de preparo para as coisas, talvez, com o tempo, elas devam ser, pelo menos, equalizadas. Essa é a grande dificuldade para nós aqui de humanas, para tratar isso no dia a dia processual, é uma dificuldade. Mas eu acredito que o tempo vai ser a moeda. Você tem a dificuldade porque nós, enquanto a inteligência artificial e as tecnologias estão andando a uma velocidade, nós estamos travados em sistemas burocráticos, em pessoas pessoas resistentes a isso. Então, nós temos uma série de entraves. Eu só assim mesmo, só para complementar, eu concordo com o senhor, em número, gênero e grau. Às vezes tem que conseguir o acesso à pessoa para ela liberar o sistema. Exatamente. As questões de cunho eleitoral, particularmente, que depende do cartório. Mas os sistemas dos tribunais, eles são péssimos, né? É uma coisa que, assim, parece que a inteligência artificial, a tecnologia, ela evolui e os sistemas dos tribunais estão parados no Windows 95. Você abre e você vê aquele sonzinho da internet de escada, sabe? É mais ou menos isso. E é muito interessante, cada tribunal com um sistema. Muito bagunçado. Poderia todo mundo ter um sistema só, a gente tem um acesso só. Exato. Isso, né? É muito interessante você ver a evolução, ok. Mas se o ser humano não está evoluindo, não vai adiantar muita coisa, né? Por quê? Porque até para a própria nutrição das inteligências artificiais, você precisa de um ser humano decente, com valores, com ética. Eu não acho que a inteligência artificial... Para uma inteligência artificial boa, né? Porque para uma ruim pode ser um ser humano ruim, sem ética. Não, mas a inteligência artificial... Uma inteligência artificial ignorante. Né? Mas porque, assim, você ser uma pessoa boa é diferente de você ter a inteligência para desenvolver... Pode ser uma pessoa inteligentíssima e que é um absurdo de cavalo, sabe? O grande problema hoje em relação à inteligência artificial é você buscar conhecimento a nível para que você não se torne um escravo dela. Esse é um dos maiores problemas, né? Esse era aí você vê o celular, né? Você já chega com o celular, já é. Era onde eu queria jogar mais uma lenha nessa fogueira. A inteligência artificial ela é muito boa, ela vem para facilitar, ela está deixando o ser humano mais preguiçoso. Mas eu ainda acredito no ser humano. Eu acho que não vamos. Essa história que vai acabar com o mundo, vai acabar a humanidade, não. Não. O conhecimento vai ficar
usar uma palavra não de baixo calão, mas assim, hoje em dia qualquer profissional meia boca já está se destacando. Você não tem mais aquelas pessoas que se destacavam, que pela muito. Não, por quê? Porque o conhecimento, ele está... a informação ela está disponível a todos. Quem usa? Quem está usando? Quem está correndo atrás dela? Quem está fazendo isso com qualidade? Né? Quem está preocupado em estudar? Né? É muito interessante porque, mais uma vez, aqui vou trazer para a nossa área, para a área de humanas, normalmente a gente tem que estar baseado, porque é muito raro um assunto dentro do direito que ele é unânime. Não existe muita unanimidade. Sempre existem pelo menos duas correntes. Então, para você formar o seu convencimento a respeito de determinado assunto, você tem que conhecer essas duas correntes e ver a que mais se adequa a você. E mais, de que lado da questão eu estou? Eu estou defendendo os interesses de um cliente, a corrente A ou a corrente B que é mais favorável ao meu cliente. Você tem que ter esse conhecimento. Como é que isso vai acontecer? Ótimo. O que eu gastava uma semana para conseguir, hoje eu consigo em 15 minutos, em termos de informação. Como é que eu vou captar essa informação? Como é que eu vou ver o que melhor me serve ali e como eu vou usar isso? Isso vai sempre depender de um ser humano disposto a estudar, disposto a conhecer, pegar a informação e aproveitá-la. Olha, segundo o pessoal da área, nós, seres humanos, estamos atrasados nesse quesito, pelo menos uns 50 anos. E que a pandemia veio, inclusive, para alavancar essa parte, para dar uma acelerada. E que aconteceu de verdade, né? O que eu quero dizer é que, se nós estamos atrasados 50 anos, a gente precisa de conversar mais sobre isso. Porque, senão, o que acontece? Se juntar 50 anos em 5, JK, né? Fazer 50. Não, se nós estamos atrasados 50 anos, vai demandar uma certa rapidez nesse processo para poder, pelo menos, equilibrar os tempinhos, né? Voltamos para o problema de tempo. O tempo vai ser a nossa maior moeda. A gente está correndo contra ele, literalmente. Para nós do direito, talvez o interesse na inteligência artificial seja um pouco menor do que para quem trabalha com a tecnologia, com esses outros procedimentos. Sim. Então, o tempo o nosso interesse nisso não disporia do tempo, a gente não teria uma dedicação em busca desse conhecimento da inteligência artificial. Principalmente porque o processo demanda de tempo, muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa ter a título de profissão. Eu acho que o tempo é o grande problema. Eu só vou dizer uma coisa. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver isso, né? Porque, afinal de contas, 6.2, eu já estou com o pé mais na cova do que dentro. Mas eu espero que, para o pessoal que fique, pelo menos a gente consiga resgatar, não deixar perder a coisa da ética. Eu fico muito preocupado com a ética. Não é só na inteligência artificial que nós estamos atrasados. Só para registrar. Questão de ética hoje em dia é... Ética, desde Maquiavel, ela é relativa. Relativa. Tudo vai depender de qual é onde você quer chegar, como você quer chegar. Claro, ética é uma só. Claro. Só que como que ela é vista, como que ela é enxergada e como que ela é exercitada. Isso, para mim, independe muito das inteligências artificiais. Eu acho que isso só vai, mais uma vez, vamos cair no tempo, só vai mudar como isso vai ser utilizado e em qual velocidade, em qual rapidez. Aproveita que você está com o microfone na mão, né? Porque já estão dizendo ali que nosso tempo está estourado. E já se despede. E muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. E você fez uma mesa muito boa hoje, mas se deixar 3 advogados aqui, a gente vai conversar até depois de amanhã. Né? Então, quero agradecer muito a oportunidade. Foi um prazer e uma honra dividir a bancada com os colegas e com absoluta certeza saio daqui mais enriquecido. Juliana? Eu queria agradecer novamente a oportunidade. É sempre muito enriquecedor estar aqui no debate, conversar com vocês. Gostei muito dessa troca que nós tivemos hoje. Tadinho do Jair, ele quase do outro lado. Quase a país dos advogados.
Mas é sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada. Jair. Agradeço isso, agradeço os colegas, né, também por ter trago aí informações da área de humanas, que é importante, né? E lembrar mais uma vez que a inteligência artificial ela não veio para substituir nem quebrar ninguém, muito pelo contrário, ela veio para somar, né? Agora é saber usar, né? Toda ferramenta, uma faca na mão, você pode cortar pão, passar manteiga ou você pode ferir alguém. Então, a ferramenta ela veio para ser usada. Isso foi profundo, Jair. E você pode saber o que quiser, né? Então é só para vocês entenderem, né? Mais ou menos isso. Então é uma ferramenta que, se souber usar, ela vai ser muito útil, né? Professor. Para você de casa, nós do direito continuaremos aqui. A inteligência artificial vai fazer alguns complementos, mas vocês vão precisar de alguém que pense e nós estamos aqui à sua disposição. No tocante à ignorância, se for fazer alguma coisa na direção do outro, faça o bem. É a única forma de você ser menos ignorante nesse mundo nosso de tantas utopias e que o exercício da hipocrisia parece que acontece mais do que diariamente. Iris, sempre um prazer estar ao seu lado. Agradeço demais o convite. Foi um prazer dividir essa bancada com os colegas. Saio daqui enriquecido em conhecimento e orgulhoso de ter participado desse debate. E para você que está aí do outro lado, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vocês aqui, muitíssimo obrigado. Eu gostaria sempre que a nossa intenção, quando a gente faz esse programa, é trazer informações para você pensar. E aí eu gosto sempre de dizer que fazer, já pegando aqui uma carona nas palavras do meu amigo professor Júlio Fernando, se você precisa fazer alguma coisa em direção ao outro, não se esqueça nunca de que quem não vive para servir, não serve para viver. Muitíssimo obrigado, até a próxima edição, até lá, tchau!